Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre nos envolva, aguardando os nossos irmãos chegarem para que a gente possa dar início ao nosso trabalho. Agradecidos que somos pela confiança desta casa, da confraternização espírita jequiense, na cidade de Jequié, no estado da Bahia, que nos convidara, na noite de hoje, a falar sobre o modo de ser feliz. Na pessoa da Vanusa, agradecemos a direção da casa, a confiança pelo convite. Muito obrigada, meus irmãos, e uma linda noite para todos nós que aqui estamos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa revertir os nossos corações no afago da fé, da esperança e da certeza que a maior de todas as felicidades é esse encontro de Criador e criatura, quando descobre que não mais precisa sentir órfão de Deus, porque nós o encontramos dentro de nós. Todos me ouvem tranquilamente? Ok, tá todo mundo me ouvindo? Ok, vamos conversar. Nesse instante, elevando os nossos pensamentos para Jesus, fechando os nossos olhos e trazendo o Mestre Jesus aos nossos corações, nós vamos dizer: obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida, diante da nossa pequenez, diante da nossa infantilidade espiritual, que por muitas vezes não conseguimos reconhecer a real felicidade, que é superar a nós mesmos, no processo da educação do homem velho em detrimento desse homem novo. Mas rogamos a Ti forças necessárias para que todas as informações que nós estamos tendo nessa existência faça a grande diferença em nossas consciências. Por isso, Jesus, rendemos-te graças na única oração universal que Tu nos ensinaras, quando Tu nos disseras: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e da humanidade inteira, orai por nós, Senhora, seres endividados com a lei de justiça, de amor e de caridade. Obrigada, Senhor, muito obrigada por todas as oportunidades que nos destes. Não podíamos, já é no automático, orar ao Pai sem não pedir o amparo da Mãe. E na noite de hoje, o nosso tema cabe-nos a uma responsabilidade muito grande, porque viver num planeta de prova e expiação, por si só, já nos revela
as aflições que nós teremos que provar. Aflições cometidas por nós, pela infantilidade de não observar pela lei natural da vida, que no dia de hoje todas as ações cometidas serão respondidas no amanhã que vem logo ali. E por falta desta atenção, por muitas vezes, nós caímos na tentação do engano de achar que toda a felicidade do mundo se concretiza pelas forças do materialismo. E Fernando Pessoa, ele traz-nos um poema a nos dizer: eu amo tudo o que foi, tudo o que já não é, a dor que já não me dói, a antiga e errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou a alegria só porque foi e voou, e hoje é já outro dia. A cada dia é um outro dia, para que nós possamos entender o significado de ser feliz num planeta de provas e expiações. E o é possível, sim, mas nós precisamos amadurecer as nossas almas e nos educar quanto espíritos eternos que somos todos nós. Ressignificar em nós mesmos o significado, o sentido do que é felicidade. Afinal, o que é essa felicidade que almeja e que todos nós a reclamamos? A felicidade varia de pessoa para pessoa e em cada momento da nossa vida ela pode assumir aspectos diferentes. Felicidade tem tantas faces quanto os anseios de cada criatura, variando de acordo com as circunstâncias e variando, sobretudo, de acordo com o bem moral que cada um de nós já adquirimos. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 920920, Kardec, ele indaga aos espíritos, aos amigos espirituais: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Olha que interessante. Ele não pergunta se pode ser feliz, ele pergunta se pode gozar de plena felicidade na Terra. E os amigos espirituais, esses benfeitores amoráveis, eles respondem com precisão: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E na pergunta 921, Kardec indaga: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas quando isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E os benfeitores respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus, e muitos males se já forjara e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. A nossa existência, ela é grosseira enquanto mergulharmos num corpo de carne, num planeta de prova e expiação, e não tomarmos a consciência do divino que sou, e não engendrar em mim mesmo, fazendo as pazes com Deus. Toda alma que se sente órfã de Deus sente uma profunda infelicidade.
porque nesta alma permeia o vazio existencial. Mas quando nós fazemos o caminho de volta, fazemos as pazes com Deus, nós identificamos que a força do amor que gera a felicidade, somos mantenedores e criadores da nossa felicidade. E na pergunta 922, Kardec indaga: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Já temos as receitas, já temos as lições, mas nós já sabemos, a lição nós já sabemos de cor. Só nos resta a aprender. E por mais que milhares de pessoas paguem muito caro para fazer o processo da descoberta da felicidade, ele só irá encontrar quando ele se permitir evangelizar-se. Só através da consciência, da autoevangelização, da aceitação desse divino, quanto criatura que somos todos nós identificaremos que precisamos trabalhar a nossa autoestima. Muitos de nós aparentemente a possuímos, mas quando estamos em volta de nós mesmos, na nossa mais secreta casa particular, nós sabemos que pulsa em nós um anseio de algo que nós não conhecemos, porque nós somos órfãos de nós. Posicionamos-nos na vida como coitados e dizemos que a culpa é do outro e que Deus se esqueceu de nós. E quando nós aprendemos a conhecer Deus, que é todo amor e misericórdia, nós aprendemos que todas as correções que precisamos fazer diante da vida, ela é feita pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, porque se fosse por sua justiça, nós com certeza não daríamos conta. Se tivéssemos que responder pela justiça divina, e tudo o que nós respondemos diante da vida é pelo amor e a misericórdia de Deus. Por isso é que nunca estivemos e nunca estaremos abandonados, órfãos do meu Criador, do nosso Criador. Mas para isso, necessário se faz encontrar um modo de ser feliz, aumentando a minha autoestima. Os sentimentos nobres, eles soam como um clarim, acordando a alma para a continuidade da sua tarefa evolutiva. Somente uma atitude evangelizada, com atitude de bondade, terá força para suavizar um passado de dores. Nós somos, meus irmãos, o passado em forma de presente. Todas as vezes que olhamos para trás e fazemos uma análise do passado histórico da humanidade, lá nós estivemos. Somos todos personagens deste passado. Inclusive, os amigos espirituais nos informam que a grande maioria de nós espíritas que está na labuta, que está no trabalho, ouvimos
do próprio Jesus o código de bem-aventurança. 2000 anos depois, e aqui estamos nós, eu não preciso fazer regressão de memória para saber qual foi o caminho que eu tomei. Mas tem uma coisa que é linda na lei de Deus. O passado, ele simplesmente está no passado. Terei que reparar. Mas o que me importa é o que eu vou fazer do meu presente. Só isso já é um ganho para a felicidade. Muitos de nós ficamos presos querendo consertar. Eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas eu posso, agora, dar o novo fim, como já nos dizia o nosso irmão Chico. As leis morais são o corolário reeducativo da alma. Um coração que ama não adoece, e o amor serve para curar o doente. O amor serve para curar o doente. Por isso, precisamos alimentar a nossa estima. Precisamos nos desapegar. Algo muito duro para a grande maioria de nós. Nós precisamos dar àquele que amamos o direito de viver a sua vida. Mas também nós precisamos dar o direito quando chega o momento da grande despedida. É só um horário, é só um tempo. Logo mais serei eu e juntos estaremos de acordo a tudo que nós fizermos aqui. E aumentando a estima, eu preciso ter um autoconhecimento. É de grande valia para o nosso aperfeiçoamento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso identificar as sombras que me habitam, que são os meus defeitos, que são os meus vícios, porque esses sim são os meus maiores inimigos. Porque se eu não tiver força suficiente para que a luz que me habita ganhe espaço e ilumine as sombras que estão em mim, eu irei me sabotar e mais uma vez fracassarei. Portanto, eu preciso promover em mim o autoconhecimento. Orai e vigiai. As emoções que me acometem são minhas de fato? Ou eu estou sendo marionete num jogo que não me pertence? Preciso aceitar-me tal como eu sou e não querer ser aquilo que eu não sou. Lembremos-nos sempre, até o corpo que eu habito foi rogado de joelhos por mim, para que ele me ajudasse a não fracassar na nova prova. E um dos primeiros itens que me faz promover a infelicidade é que eu não faço parte do padrão e não consigo me aceitar. E no trabalho do Jason de Camargo, ele nos chama a atenção. Aceite-se como é. Cada encarnação tem razões ponderáveis e você descobrirá valores significativos em si próprio. Não queira ser outra pessoa. É um dos modos de ser feliz. E nunca se esqueça, o outro irá te enxergar conforme você se olhar. Ame-se. O próprio Cristo disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Deus não escolhe a quem amar. Ele ama a todos. E você é uma centelha divina do Criador.
Portanto, ame a si e ao seu semelhante. É uma outra conduta de ser feliz. É um outro modo de encontrarmos e implantarmos a felicidade em nós. Fé, ou melhor, a fé é certeza. Fique sempre do lado da confiança em si mesmo. A dúvida abre brechas psíquicas à incerteza. Não vacile. Não foi para hoje, será para amanhã. Confie em você. Se não deu para ser agora, mas será logo mais. Confie. Tenha fé. E fé é ter certeza absoluta, é não vacilar. Isso é ter fé. Fé não é acreditar. Fé é ter certeza. Tudo provém do pensamento. Cuidado. Pensamento tem vida. Pensamento tem peso. Pensamento tem cheiro. E pensamento tem corpo. Isso é tão verdadeiro que no livro Nosso Lar, num dos capítulos que o André Luiz nos revela, o cuidado e a amorosidade que muitos dos amigos encarnados no momento do sono se despreende enquanto o corpo físico ele repousa e revigora as forças da matéria, o espírito logra serviço e trabalho no amor. E ele vê determinadas figuras e que ele se espanta porque ele diz, é um verdadeiro fantasma. Mas eu não vou falar deles. Chama-nos a atenção que nesta caravana havia um grupo de cães e de pássaros. E os amigos explicam que os cães é para afugentar aqueles mais rebeldes no plano, nas zonas umbralinas. Os pássaros que com eles faziam parte da comitiva era para comer, eles se alimentavam, eles comiam as formas de pensamento daquela região umbralina para dar passagem aos amigos socorristas. Portanto, meus amigos, muito cuidado com o que a gente pensa. Muito cuidado, porque nós estamos beneficiando ou nós estamos maltratando o ambiente, o planeta. Porque o nosso pensamento tem vida. O André Luiz nos informa. Tudo começa e tudo se encerra no pensamento. Então, uma das formas de ser feliz é pensar com leveza. É pensar no amor. É pensar na positividade. Procure ficar do lado dos pensamentos construtivos e saudáveis. E eles o levarão para portos mais seguros. Seja gentil consigo mesmo. Pondere, pendure este lembrete no seu quarto. Não seja duro consigo mesmo. Isso enfraquece você, encoraja a culpa e reduz seu amor próprio. Seja gentil com você. Você precisa ser gentil. Muitas vezes você precisa se dar colo. Você precisa entender o certo e o errado. Identificou por que tomou aquele caminho, mas precisa ser gentil com você. Pendure isso no local onde você todos os dias vai ver, vai ler e vai refletir. Acredite que você sempre faz o melhor possível em qualquer momento, baseado no grau de amor ou de medo que estiver vivenciando. Nós precisamos compreender isso.
Nós precisamos acreditar nisso. As nossas ações, elas são pautadas pelo amor que nós sentimos ou pelo medo que nos acusa. Mas você precisa entender. O medo, ele é saudável quando ele me traz prudência, responsabilidade. Mas quando ele me domina, quando ele é maior que eu preciso buscar ajuda para enfrentá-lo e colocá-lo no seu devido lugar. É um modo de buscar a felicidade. Cultive bons hábitos. Habitue-se a ter seus momentos de paz diariamente. Leia o Evangelho, medite, ore seu conteúdo, faça uma prece profunda e prossiga com otimismo na vida. Precisamos sermos construtores de nós mesmos. Mas perceba quantas vezes nós falamos que dentro do modo de ser feliz, eu preciso me evangelizar. Precisamos perseverar na direção da autoestima saudável e ela virá progressivamente. A chegada depende do esforço de cada um. Cultive os bons sentimentos e não saia deles. Mesmo que você tenha vontade, não saia deles. Cultive-os. Nós possuímos sentimentos inferiores e sentimentos superiores. Todos nós já cultivamos o ódio. Todos nós alimentamos o egoísmo. Todos nós temos comportamentos de maldade. Eu não tenho sim. Quer ver um exemplo? Ele não perde por esperar. Deus está vendo. Deus está. Está vendo o que você fez e o que ele fez. Está vendo que para ele ter aquela reação, no mínimo você fez alguma coisa. Ele pode ter entendido errado. Então, precisamos entender. Eu não vou te fazer nada não, mas uma força maior do que a minha irá sim te colocar no teu lugar. Né? Ressentimento está ali sempre presente, sendo alimentado, minando tuas bases para a felicidade. Então, o modo de ser feliz e o modo de ser infeliz depende do teor de sentimentos que você cultivar aqui. Os sentimentos superiores, o amor, em detrimento ao ódio. O altruísmo assumindo o espaço do egoísmo. A bondade educando a maldade. O perdão reeducando o ressentimento. A humildade colocando o orgulho no seu lugar. Por isso, nós temos a fé cega que pertence aos sentimentos inferiores. E nós temos a fé raciocinada, felicidade, quando nós nos engendramos e nos alimentamos pelos nossos sentimentos superiores. A nossa felicidade, ela está nas nossas mãos. E nunca porque eu vou viver com alguém, então ele é o responsável pela minha felicidade. Nunca porque eu quero aquele carro, estou feliz porque eu consegui aquele carro. Em junho vai sair um novo modelo, então eu já começo. Eu quero a roupa de grife. Nunca nos esqueçamos que como cristão espírita, nós não somos matéria. Nós podemos usufruir, temos o direito de usufruir tudo que a vida
nos oferece de melhor. Somos filhos de Deus. Se estamos num planeta de provas e expiações, vamos passar por elas, que a gente passe com o melhor conforto em que a vida puder nos oportunizar através do suor do nosso rosto. Isso também é felicidade. Quando o meu ganho, ele é digno, ele é justo. Quando o meu ganho não está lesando absolutamente ninguém. Porque se o meu ganho for para que eu lese alguém, que eu fique no esforço de não conseguir. Então eu preciso entender isso. Mas a real felicidade é aquela que o ferrugem não corrói e o tempo não destrói. São todos os ganhos em que nós conquistarmos para o nosso espírito. Nós precisamos entender que mergulhamos na carne, vivemos uma vida material para nós nos libertarmos espiritualmente. Porque existem aprendizados e existem resgates que nós só podemos fazer quando estamos na carne. Então não percamos tempo, um tempo já perdido de muito tempo. Se nós formos um daqueles que ouvimos de Jesus as bem-aventuranças e ainda estamos aqui com dificuldade, já mostra quem somos. Mas nós temos sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade de felicidade. Ontem nós ouvimos e recusamos. Hoje nós estamos aqui, fazendo parte como divulgadores, seja em que trabalho for, do Consolador prometido. 18 séculos depois, o Consolador prometido chegou à Terra. 20 séculos depois, ou melhor, 200 anos depois, nós voltamos à vida na matéria. E voltamos à vida na matéria como agentes da fé do Consolador prometido. Então, isso é de uma felicidade que a gente não tem ideia. Mas para conceber isso, nós precisamos entender que quando perdoamos e somos perdoados, nossas vidas se transformam. Aquele ressentimento que habita a minha alma precisa ter espaço, precisa dar espaço para o perdão. Porque quando nós trabalhamos o perdão, não é o outro que eu estou, mas é a mim que eu estou libertando. Retire o perdão do patamar das coisas inacessíveis e muito elevadas. Coloque-o ao seu alcance no dia a dia. Se fosse inacessível, Jesus não teria trazido para a terra 2000 anos. Precisamos entender isso. Pense sempre no outro com bondade. Quando você faz isso, você muda a energia que te envolve e o sentimento que te alimenta. Prece e meditação. Utilize esses momentos de luz para enviar ao outro mensagens de paz. Aqui ele já nos diz, não existe um modo de ser feliz que não seja junto com a coletividade, o perdão e o auto-perdão. Aquele que perdoa alcança a paz na consciência, a luz no espírito, o consolo no coração. Felicidade, um estado de felicidade. Podemos enganar o mundo, ludibriar os nossos semelhantes, esconder-nos por trás das aparências, mas jamais conseguiremos enganar, ludibriar ou nos esconder da nossa consciência. Muitas vezes a gente diz, eu não vou me esconder de Deus. Todas as bobagens, as infantilidades que nós fazemos não alcança Deus, porque Ele compreende. Mas nós não vamos conseguir escapar do grande tribunal que nós precisaremos enfrentar, que é a nossa consciência.
Perdoar é amar a vida, amar a si, amar o próximo, pois nossa origem é simplesmente o amor, nos disse Mauro Falascher. Mas um dos maiores mananciais de felicidade está na caridade. Porque a caridade, ela trabalha a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Eu preciso abrir as portas da minha alma para que portas adentro a caridade encontre espaço, para que eu me torne um ser benevolente para com todos. E a benevolência não é só compreender o momento do outro, mas também compreender o meu momento. É ter paciência com o outro. Aquilo que eu já aprendi com precisão só é conhecimento se eu passo para o outro. E ser benevolente com as dificuldades do outro é uma das maiores caridades. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E isso, meus irmãos, eu estou falando para os meus ouvidos. Eles são os primeiros que precisam ouvir. A indulgência, e a indulgência nós precisamos, sobretudo, trabalhar no cadinho do nosso lar, com aqueles seres que nos são mais caros por ser os mais difíceis, porque é por eles que a gente ruma degrau acima na grande ascensão e na grande conquista de nós mesmos, quando nós não desistimos. Mas é preciso lembrar que quando a relação ela começa a nos amargurar ou a nossa vida corre risco, a gente precisa chamar Jesus e dizer: eu corro risco de perder a minha existência nesse sentido, porque a amargura alcançou-me. Por misericórdia, me ajude a parar aqui, para quando eu tiver força, eu logo mais. Se eu ainda tiver, que eu continue, que eu não desista. E o perdão? Perdão a mim, perdão aos outros. Perdão 24 horas, se um dia eu quiser contemplar, respirar, mesmo que de longe, o ar que o nosso mestre respira. A vida é como um eco ou espelho. Ela responde com quem você faz. Não tente mudar a vida. Mude você e sua vida se modificará. E tem um quadrinho muito antigo, de Chico, falando acerca disso. E aí, nesse quadrinho a gente encontrou, e ele diz assim: caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo e por tudo que fazes neste mundo. Deus te guarde e abençoe. Que Deus possa nos guardar e nos abençoar na decisão de sermos caridosos. Primeiro conosco, depois para com todos aqueles que se acercam de nós. É preciso, para lograr a felicidade, trabalhar e descobrir a bondade em nós. E a bondade, ela precisa ser trabalhada no pensamento. A bondade precisa ser atuada nas palavras. A bondade se faz no olhar e a bondade se faz nas atitudes. Isso aqui precisa ser para mim com urgência, porque quando eu ouço as pessoas dizerem que quando me veem pela primeira vez sentem medo, eu comecei a entrar em pânico. Eu falei que raio de monstro sou eu para que as pessoas possam ter medo. E recentemente eu descobri que elas têm medo do meu olhar, porque disse que eu tenho um olhar. Em casa, brincam dizendo que é o olhar do chicote do Zorro. Então hoje, a duras penas, eu procuro
Quando eu percebo, eu não olho, eu fecho os olhos. E estou tentando desenvolver em mim esse olhar de amorosidade. Às vezes, as pessoas falam e eu só faço isso. Por causa da papada, eu elevo a cabeça para não ficar dois queixos, né? Aí eu elevo e as pessoas identificam. Até isso eu preciso ter bondade. Não importa que eu vá ter dois queixos, um da papada e outro do meu queixo, mas o outro não vai ficar desconfortável. Quando eu fizer isso, já que eu tenho esse olhar que não representa a bondade da amorosidade. Então, isso é um modo de ser feliz. Deixar o outro confortável. Aí a gente tem o homem do futuro. É aquele que, consciente de sua força e em permanecendo humilde, esse será o homem do futuro. O homem do futuro é aquele que identifica em si o mecanismo de trabalhar a humildade. A terra será herdada por aqueles que trabalharam a humildade. Assim, a bondade é uma força fecunda, porque constrói, remove obstáculos e conduz rapidamente o indivíduo pelos caminhos da evolução. Só através da bondade é que a gente logra a evolução. Porque quando a bondade aporta a nossa alma, aprendemos a perdoar. Desenvolvemos a autoestima e já nos tornamos indivíduos caridosos conosco e com os outros. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Eu sonho ser uma irmã Dulce. Deus me livre. Não tenho condição moral ainda. Quando a gente pensa na irmã Dulce, em todo aquele trabalho que ela fez e em todo o desprezo que ela viveu em detrimento de tantas outras pessoas pela sua obra, não estou pronta. Eu preciso ser a irmã Dulce de mim mesmo dentro do meu lar, aurindo forças para que um dia eu seja. Para que alguém cuspir na minha mão e eu dizer, a minha você já deu, agora me dê dos pobres. Para viver com um único pulmão na terra e quando chegar do outro lado, assim que acorda, ter do lado Doutor Bezerra de Menezes e imediatamente ela solicitar trabalho e ele dizer, minha irmã, com todas as dificuldades que você viveu na terra, você não quer descansar um pouco mais? Ela diz, não posso. Se vivi na terra com todas as dificuldades, aqui é que eu não posso. Me dê trabalho, doutor Bezerra. Porque apesar de ser freira, tinha uma consciência da imortalidade. E ele diz, quem sou eu? A senhora pode escolher o trabalho que quiser. E ela diz, então eu quero aqueles que ninguém quer. E foi trabalhar no Vale dos Suicidas, junto à nossa Mãe Santíssima, acolhendo e amparando os infelizes de si mesmo. Então, não dá para eu ainda ser, mas eu preciso ter a bondade em mim, reconhecer os meus limites e construir o meu futuro para um dia eu chegar onde ela está. O índio, quando desencarnado, dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência, porque é de acordo com a sua realidade. Demoramos-nos onde supomos o centro de nossos interesses, então nós precisamos identificar aonde está o centro dos nossos interesses. A escravidão ou a liberdade reside no imo do nosso próprio ser. Isso nos diz Emmanuel no livro Roteiro, psicografado por Chico. Nossas imperfeições são resquícios da nossa natureza primitiva. São condicionamentos que desenvolvemos ao longo das encarnações e para corrigi-las
teremos de passar um por um reconhecimento. Precisamos reconhecer um por um dos nossos condicionamentos. E isso só se consegue com ação, uma ação programada e permanente. E o meu querido poeta, eu tenho assim: a existência terrestre não é mais que uma página do grande livro da vida, uma breve passagem que liga duas imensidades, a do passado e a do futuro. Confiai-vos à suprema sabedoria, desempenhai a tarefa que ela vos distribui e que, livremente, antes de nascerdes, haveis aceito, nos diz Leon Denis. Então, eu não errei de endereço, eu não errei de corpo, eu não errei de profissão. Eu preciso. Tudo que eu passo é porque eu preciso. O seu otimismo vai atrair mais otimismo. Deixe que o poder do Espírito, ele brilhe em você e através de você, criando em sua volta um mundo de beleza, de paz e harmonia. Você pode sim criar um mundo exatamente assim você pode sim criar um mundo exatamente assim a você mesmo e todos os que se aproximam de sua pessoa. Dê seu exemplo de esperança, fé e crença na vida. Durante muitos anos, esperei encontrar alguém que me compreenda, alguém que me aceite como sou, capaz de me oferecer felicidade, apesar das duras provas. Apenas ontem, gente, apenas ontem eu descobri que esse mágico ser, ele ou esse mágico alguém, é o rosto que vi no espelho. Luiz Carlos Mazzini nos traz essa frase: a felicidade depende exclusivamente de cada criatura, brota na sua intimidade, depende do seu interior, como ensinou o doce mestre da Galileia. O reino dos céus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. O reino de Deus é o conjunto de energias e faculdades que jazem lentamente e latentes em nossa alma. É o reino da vida, da imortalidade e do poder, do qual só nos aparecemos depois que começamos a sentir em nós a vibração da vida espiritual, cuja atividade se exerce através do amor e da justiça, empolgando o nosso ser, que é, de fato, o reino da força que tudo vence. Nos diz Pedro de Camargo no livro Em Torno do Mestre. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe a emoção e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Aquele, meus irmãos, que se esforça seriamente por melhor assegurar para si a felicidade, já está na vida, nos diz Allan Kardec. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos,
numa cidade mais ou menos e ter um governo mais ou menos. A gente, minha gente, pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. E para não sermos mais ou menos, nós precisamos estudar a si mesmo ou a nós mesmos, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível criar um modo de ser feliz, portanto ser feliz. O amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Eu não vou conseguir ser feliz se eu não amar. A felicidade está nas coisas mais simples da vida, coisas que ninguém precisa comprar. Por estarmos neste mundo juntos, já temos que ser felizes. Porque o amor é o segredo da felicidade. O amor é a substância criadora e mantenedora da vida. Sem o amor, eu não consigo criar um modo de ser feliz. Então, para alcançar essa grande felicidade, só me será possível quando eu descobrir através do Evangelho de Jesus que eu não sou órfão de Deus. Quando eu entender que eu nunca estive abandonada pelo meu Criador, que todas as adversidades de dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia foram construídas pela minha ação de hoje e o amanhã do ontem chegou para mim agora, eu saberei o rumo a tomar, ser obediente às coisas da divindade e me educar no sentido do amor, porque o amor é uma escolha e eu preciso fazer essa escolha. E para nós encerrarmos o nosso trabalho de hoje, tem uma música do Oswaldo Montenegro que particularmente eu gosto muito e eu gostaria de pedir a permissão à SEGE para poder colocar. Posso, Estevão, posso, Vanusa, porque ela não é uma música religiosa, mas ela nos traz uma reflexão muito grande acerca do nosso comportamento e também da criação da nossa felicidade. É a lógica da criação. Agora eu posso ler, porque se eu ler qualquer coisa que vocês colocam... Tem alguma pergunta, Vanusa? Qualquer coisa que vocês colocam, como eu tenho um déficit de atenção, aí eu me perco. Eu nem olho, eu só olho ali para mim para vocês verem que eu tô olhando, mas eu nem olho o que é que passa aqui. Se passar alguma coisa nessas letras aqui, o sim é para eu poder passar a música ou o sim é para... tem alguma pergunta? Vou soltar a música. Estamos atravessando um período de muito desafio e essas palavras nos acalmam. Obrigada, minha linda. Que Jesus possa nos acalmar sempre
todos nós fomos preparados para a possibilidade de acontecer isso, se não mudássemos. E todos nós fomos preparados, sim, ainda na vigília do sono, para o que iria acontecer. Então, não estamos desamparados. Mesmo que a Covid aporte a minha vida, que eu tenha fé. E se eu tiver que desencarnar pelo vírus, que eu desencarne com a disciplina do bom cristão, porque eu sei que eu perco a matéria, mas a vida eu jamais perderei. Porque chegou o meu momento. Isso se eu não me colocar na rota da irresponsabilidade, de ir para a rua, de não usar máscara, de não fazer todas as higienes. Mas a gente precisa acreditar. Por mais difícil que seja a situação, nós não estamos sozinhos. Os céus apontou a terra. Divaldo nos diz que só no Brasil, Dr. Bezerra de Menezes coordena 10.000 médicos só na grande operação de acolher, resgatar quem parte, mas também consolar e promover a grande energia para quem precisa ficar. Então não estamos desamparados nunca. Um beijo, Lena, no seu coração. Saudade de você. Vou soltar a música para que a gente possa ouvir. E olhe que lindo ele fala. Mérito é tudo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim? E a morte transforma em engano as flores do seu jardim. Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? É tão proibido que ele criou a paixão. Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Ora, porque se existe outra vida, mostra pra gente de vez. Por que nos deixa no escuro? Se a luz ele mesmo que fez, porque ele fez tão errado, se dele vem a perfeição, sabendo ali quieto, calado, eu ia criar confusão. Pra mim que sou tão descuidado,
Resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você. E nós já amamos Deus desde que fomos criados. Essa felicidade que nós vivemos no encalço dela foi a grande emoção que sentimos no momento da nossa criação. Nós precisamos domar as nossas rebeldias, evangelizar as nossas almas, para que num tempo não muito distante nós possamos contemplar a face do nosso Mestre Jesus. A esta casa que nos acolheu nesta noite com tanto carinho e respeito, o nosso muito obrigado. Que Jesus possa nos abençoar e que a canção sirva de prece e de reflexão para todos nós. Muita paz, muita luz e, sobretudo, muito amor nos nossos corações. Vigilância nos nossos pensamentos, para que sejamos operários de Jesus nesse momento na Terra. Muita luz e que Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos vocês.